No ar, programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. O livro de Coríntios, no capítulo 4, no versículo 4, traz um versículo interessante para a nossa reflexão na tarde de hoje. E vai dizer assim: o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Vou falar mais uma vez. O Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4, versículo 4. Abra as comportas do céu. Esse é um tema, um assunto que pouco se é falado, né? Pouco se é falado, e alguns acreditam que um programa vinculado na mídia não deveria tratar desse assunto, né? Deveríamos tratar do amor de Deus, que Deus ama, que Deus perdoa, que Deus nos aceita como nós somos, que nós devemos vir para Cristo, que nós devemos aceitar a Deus no nosso coração. E esse deveria ser então a âncora de todo o programa de mídia. Mas não deixa de ser verdade. Mas falar também do adversário não deixa de ser algo primordial. Porque nós podemos nos confundir. Quando nós falamos de amor de Deus, nós estamos falando da verdade de Deus, da verdade da palavra. Nós não podemos dividir o amor da verdade. A verdade caminha com o amor. Jesus é a verdade e morreu por amor. E nunca contrariou a sua palavra e a sua verdade. Essas coisas não podem ser divididas como nos nossos tempos. Às vezes nós, levados pelo a ânsia de alcançar as pessoas, nós ignoramos que a verdade não pode contradizer-se e que o amor verdadeiro de Cristo não está separado da sua palavra. Não há como nós dizer que Deus olha para o nosso coração se não olhar para todo o nosso ser. Nós estamos unidos no nosso coração. Não tem como eu acreditar em Deus no meu interior e agir de forma ao contrário e dizer que Deus olha o meu coração simplesmente. Essa divisão ela não pode acontecer, ela não existe na verdade. Então, falar do adversário não deixa de ser primordial. Porque o inimigo ele tem um propósito, meu querido. O propósito de obscurecer o pensamento que o homem tem de si mesmo. Que o diabo, essa criatura exageradamente corrupta, ela tem envenenado escritos e monitorado mentes. Ou seja, todas as objeções levantadas pela filosofia contra o diabo não são contra ele mesmo, como são as retratadas na Bíblia, mas contra falsos conceitos sobre ele, inventados no passado. E nem todos esses conceitos errôneos surgiram com os artistas da Idade Média, quando pintavam ali os seus quadros. Porém, aqueles que eram viciados no pincel pintaram em nossa mente, tanto quanto nas suas telas onde eles pintavam, uma descrição grotesca e em total desacordo
com a imagem satânica apresentada pela Bíblia. A figura cômica com chifres e unhas divididas, atribuída ao diabo durante a Idade Média e frequentemente usada em palestras, nas artes e na literatura, é no mínimo, querido, uma tolice. É algo completamente leviano. O perigo é muito mais sério e seu poder, mesmo hoje, é muito mais ameaçador do que muitos imaginam. Do ponto de vista das Escrituras, esta imagem criada é falsa. Ela é infundada, ela é leviana. Nós precisamos nos lembrar muito bem aqui que Deus se revela ao homem, mas que o diabo se esconde. O alvo dele é se fazer passar por algo que ele não é. A Bíblia chama Satanás de o Deus desse século, ali em 2 Coríntios 4:4, quando nós lemos. O pensamento que me aflige nesse momento é o seguinte: este Deus recebe mais dinheiro e adoração dos seus devotos, mais obediência fanática e atenção servil do que recebem todos os deuses de menor importância que ele mesmo inventou. E em retribuição, eles lhe prestam adoração. Será que os adoradores do Deus desse mundo dão os seus dízimos? Com certeza, querido. Contudo, eles não dão apenas 10% do que recebem, eles dão tudo. O leitor, por acaso, conhece algum homem mundano que, ao receber o seu salário, cuidadosamente separe 10% do total para depois, relutantemente, gastar esse dinheiro em bebidas, em cigarros, em jogatina? Será que essas pessoas que levam horas para arrumarem um lugar para algum baile, ficam de olho no relógio e quando o ponteiro bate meia-noite, eles dizem: já trabalhamos demais, vamos embora? É claro que não. Afinal de contas, nessa hora, a festa deles estará apenas começando. Será que toda hora que os filhos de Lúcifer desejam pegar um filme para assistir, ou um jornal para ler, as páginas esportivas, eles precisam ser incentivados a fazer isso? Será que são necessários convincentes anúncios de TV para levar homens e mulheres até a banca de revistas mais próximas, para comprar revistas pornográficas com exageradas e coloridas histórias de sexo? De jeito nenhum. Os leitores dessas sensacionais drogas mentais já ouvem a respeito delas lá na fábrica onde trabalham ou em outros lugares. Eles estão, na realidade, servindo de garotos propaganda para o diabo. Meu Deus. O diabo age como o cérebro por trás dessa cachoeira de tanta inutilidade. Satanás trocou a foice da batalha pela máquina de ceifar vidas. A bomba atômica, por exemplo. Com seu estoque de artefato bem suprido, ele gostaria muito de provocar outra guerra, uma que faria com que todas as outras parecessem nada mais que uma escassez, escaramuça do fundo de quintal. Aqui eu trago uma estatística, querido. Na Primeira Guerra Mundial morreram mais de 8,5 milhões de combatentes. Na Segunda, mais de 27 milhões. Contudo, a nossa sociedade nos permitiu extrapolar o cenário de guerra e atingir civis que se achavam desprotegidos. Então morreram cerca de 25 milhões deles. Eu creio que todos nós achamos que 52 milhões de pessoas é gente demais para morrer. E ainda podemos dar graças que essas mortes não foram num lugar somente, num país somente, mas em todos os outros lugares. Será que numa próxima guerra que houver, será que nós vamos sair livres? Satanás, meu querido, está incansável para encher o inferno. Para ele, os fins justificam os meios. A bomba atômica já é uma insanidade.
Mas além dessa demonstração de insanidade que seria a bomba, por exemplo, temos ainda outro espetáculo que deve nos deixar muito preocupados. As publicadoras das seitas heréticas estão trabalhando a todo vapor, dia e noite, para soltar livros e panfletos com ensinos de demônios e de espíritos enganadores. Milhões em dinheiro estão sendo gastos em templos dedicados a cultuar falsos deuses. Esse quadro geral mostra uma situação sombria e escura. E a igreja atual, querido, nervosa, deficiente, fraca como ela está, não tem a menor chance de barrar o avanço dessa avalanche cruel e maldita, assim como um pedaço de palha não teria o poder de segurar as ondas do mar que adentram a praia. Todo esse quadro de pesadelo é resumido para nós na seguinte frase da Bíblia: o mundo inteiro jaz no maligno. Todo esse quadro de pesadelo é resumido para nós na segunda frase, nessa frase, querido. Está resumido aí. E isso tudo que eu falei é apenas a metade da história. O Senhor Jesus Cristo não apenas delegou a sua graça aos seus discípulos, Ele também lhes deu o seu poder. Eis aí, vos dei autoridade sobre todo o poder do inimigo, Lucas 10:19. Juntamente com essa, temos outra grande promessa: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4, versículo 7. Então nós vemos aqui claramente que o cristão tem total domínio sobre o mal. Nessa batalha o crente tem de ser o cabeça e não a cauda. Preste atenção, querido, a essas grandes e preciosas promessas. Qualquer um se estremece e se perturba diante da magnitude destas palavras quando pensa que por trás delas está a grande e mensurável riqueza e força do Deus eterno. Resisti ao diabo, ele fugirá de vós. O diabo, vosso adversário, resisti, diz Pedro na primeira carta de Pedro 5, versos 8 e 9. Infinitamente mais, conforme o seu poder que opera em nós, Efésios 3:20. Meu irmão, existem pelo menos 3 coisas que podemos fazer com essas promessas divinas. A primeira é arranjar explicações para elas. A segunda, considerá-las promessas exclusivas daqueles a quem foram primeiramente ditas. E a terceira é aceitá-las abertamente e se apropriar delas. Porque se nós ignoramos essas palavras inspiradas pelo Espírito, incorreremos em desagradar ao Senhor por causa da nossa desobediência. Além do mais, colocamos a nossa vida em perigo e a empobrecemos, tanto como a de outros que são mantidos prisioneiros da vontade de Satanás. Eu quero concluir esse raciocínio dizendo que estamos caminhando para receber uma censura severa no tribunal de Deus. Os adeptos de seitas, de ensinos enganadores, dizendo que são ensinos cristãos. Quantos que afirmam inverdades, dizendo que está baseado na Bíblia. Os adeptos desse tipo de ensinamento são verdadeiros lobos em pele de cordeiro. Enganaram o ignorante, o incrédulo a respeito da personalidade do diabo. Sua eficiente lavagem cerebral, conseguida por intermédio de se torcer as Escrituras, e nós vemos isso a todos os instantes, torcendo as Escrituras, e falar mentiras com hipocrisia, ou mesmo ridicularizando as antigas verdades. Lê a todo instante o que Paulo recomendava, o que os apóstolos, a igreja primitiva recomendava, e trazem hoje, ensinando uma gama grande de pessoas de forma distorcida, afirmando que Paulo e Pedro também autorizavam e ensinavam essas mesmas coisas, torcendo as Escrituras, com hipocrisia, como se fosse a pregação do fogo, mas na verdade esta é a pregação do fogo do inferno. Quando se nega a verdadeira palavra de Deus.
Criaram-se um outro evangelho. E vão atando uma cadeia de almas que já é fortemente acorrentada pelo pecado. Eu quero dizer que os seguidores dessas seitas, desses ensinos que torcem a palavra de Deus, disfarçados em peles de ovelhas, investiram contra a verdade bíblica da personalidade do diabo. E descaradamente, no malévolo esforço de evangelismo, e dizem que estão evangelizando, que estão fazendo missões. Apresentaram em seu lugar uma versão pervertida e maquiada. E fazem com todo esforço, e se desdobram para pregar essa mensagem distorcida. Por que será que os crentes verdadeiros não usam esse tipo de agressividade para implantar a verdadeira palavra? Isso que é o que intriga cada um de nós. Que a igreja do Deus vivo desperte e tome posse do seu direito de primogenitura. Porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo, diz a palavra em 1 João, capítulo 4, versículo 4. Querido, o caminho para a vitória espiritual é claramente mostrado na palavra de Deus. Que vai dizer ali em Apocalipse capítulo 12, versículo 11, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho. Irmão, irmãs, amigos, ouvintes, o sangue de Cristo é a nossa completa e adequada proteção contra todo o poder do diabo. Quando Satanás caiu, ele arrastou a terça parte das hostes celestiais junto com ele. Por isso, fazendo oposição ao crente, estão o mundo, a carne e o diabo. Mas um terço do que antes fora um terço de hostes celestiais. E a favor do cristão estão o Pai, está o Filho e o Espírito Santo. E 2/3 das hostes celestiais. Mais as orações de muitos amigos e incontáveis promessas da imutável e indescritível palavra do Deus vivo. O saldo de poder é bem maior do lado dos santos, meu querido. Sem distorcer. Eu estou dizendo aqui que o lado dos santos é bem maior, sem distorcer, sem trazer as heresias. Não estou trazendo ensinos heréticos. Que nós temos que clamar a tudo quanto é tipo de santo. Não, eu estou dizendo que nós temos do nosso lado o Pai, o Espírito Santo, nós temos o Filho, nós temos 2/3 das hostes celestiais. E nós contamos com as orações daqueles que intercedem. E acima de tudo, temos a promessa da imutável e indescritível palavra do Deus vivo. E dizendo que o saldo de poder, meu querido, é bem maior do lado dos santos. Possamos então, de tal forma, nos levantarmos do nosso atual cristianismo frouxo, morno, mentiroso, de palavra distorcida, adolescente, cristianismo de show, de festa, cristianismo de lanchonete, cristianismo de restaurante, cristianismo de convivência com as pessoas, fazendo piquenique a toda hora, esse cristianismo fácil, esse cristianismo que parece um parque de diversão. Saímos desse nosso atual cristianismo adolescente, de modo que, armados com toda a armadura de Deus, saqueemos o reino do diabo, levando Satanás a dizer: Jesus eu conheço, Paulo eu conheço, e os cristãos de agora estão me amedrontando, porque descobriram um segredo esquecido da igreja primitiva. A oração, a fé, a ousadia revestida do sangue, tem faltado isso. Tem faltado isso e sobrado lazer. Tem sobrado festinha. Tem sobrado piquenique depois do culto. Tem sobrado lazer, show gospel entre os cristãos. Tem sobrado. Nós estamos esquecendo das primícias. Estamos esquecendo das primícias. E precisamos entender que a forma que Jesus deixou e funcionou para os primeiros cristãos, ela nunca foi mudada. E quando se tenta mudar, as coisas não funcionam. Eu digo, naquele tempo nós não tínhamos as facilidades desse tempo. Mas veja que as facilidades desse tempo, a mídia,
a quantidade imensa de literatura cristã, a facilidade da palavra de Deus, gravações de DVDs, de CDs, e bandas, e ministérios, e grupos, e igrejas, e placas, e divisão, e subdivide, e isso, e aquilo, essas facilidades não ajudaram em nada, porque o mundo vai piorando cada vez mais. O conforto não nos ajudou em nada. Era bem mais ungido quando nós tínhamos a dificuldade para buscar, para orar, para ir numa certa distância. Agora é tudo muito fácil e essas facilidades fez com que a gente se acomodasse. Estamos acomodados e criamos um cristianismo fácil, um cristianismo de festa. E criamos um cristianismo de rituais religiosos fáceis, onde nós cumprimos os preceitos e continuamos vivendo a nossa carne como se nada tivesse mudado. Gente, já dizia um grande reformador, John Wesley, dizia: o caminho do inferno é pavimentado com as almas de sacerdotes cristãos. Porque um clérigo mundano é o mais tolo dos tolos, o mais louco entre todos os loucos. São desprezíveis. Como esses são a verdadeira causa do desprezo que atinge os ministros. Religiosos indolentes que amam os prazeres, os elogios, o dinheiro, que buscam subir de postos, são reprovados. Os clérigos mundanos são a praga desse mundo. E dentro dessa esfera cristã, o grande incômodo da humanidade, eles são um mau cheiro que sobe até as narinas de Deus. É crise. É crise. Uma crise muito grande, a falta de identidade muito grande que nós estamos vivendo. E não há receita fácil. Claro, eu poderia chegar aqui, meu querido, e dizer: Jesus te ama, venha, Jesus te ama, Jesus te aceita, Jesus te recebe. Poderia. Eu poderia dizer: olha, eu sinto que Deus está curando a sua vida. Olha, eu sinto que amanhã, ou daqui a 15 dias, uma grande promessa vai acontecer na sua vida. Olha, eu sinto aqui uma cura no seu coração. Eu poderia estar dizendo essas coisas para te alegrar, para te ajudar psicologicamente a se abrir para Deus, mas a verdade é nua e crua. O tempo é um tempo difícil. Diga para mim um cristão que não está sofrendo, que está padecendo, que não está em provação nesse momento. Porque se existem cristãos que estão de vida mansa e boa, de fato não estão seguindo o verdadeiro evangelho, porque o verdadeiro evangelho, ele exige de nós. Ele faz a gente se confrontar com as nossas fraquezas, as nossas debilidades espirituais. O verdadeiro cristão é testado a todo instante. Ele não tem tempo fácil. Então, o nosso adversário não é um bicho pintado numa tela, do chifre, de unhas, de pés de animal, de patas, não. É muito mais que isso, querido. O adversário não é aquilo que nós estamos vendo em muito evangelismo de show aí, que diz que expulsou o adversário e ele saiu voando. Ele está a 300 quilômetros daqui. Uma visão patética essa que tem se passado em muitos locais. Elimina a nossa fé. Elimina a nossa estrutura. A necessidade de estar totalmente dependente de Deus é esta, porque se eliminar a minha e a tua fé, querido, se ele agir na área da nossa humanidade, da nossa mente, Deus vai nos conduzir, vai nos sustentar. É muito mais árduo
Se a Primeira e Segunda Guerra Mundial levaram milhões de pessoas à morte, nós não estamos conseguindo entender. Nós não estamos conseguindo perceber que a maior guerra é uma guerra espiritual e que está ceifando bilhões de pessoas. Bilhões de vidas. E nós não podemos ficar esperando uma mágica dentro das denominações. E nós não podemos ficar nos espelhando nas placas das denominações e dos grupos que tem por aí. Dos grupos, da reunião de pessoas que defendem uma ideologia. E quando ela menos espera, aquele movimento, aquela denominação racha-se ao meio e perde-se toda a identidade. Infelizes são daqueles que depositam as suas vidas naquela marca, naquela logomarca. Porque são fundadas por homens. As novas e as seculares, regidas por homens e muitas das vezes com pensamentos carnais simplesmente. Olha o tamanho do paradigma. Olha o tamanho do problema. Olha o tamanho da responsabilidade. Olha o tamanho da guerra. Olha o tamanho do exército. Olha o tamanho da organização do adversário contra o povo de Deus. E nós estamos segurando em quê? Em milagres? Em tradições humanas? Seculares, mas humanas? Nós estamos nos segurando no quê? Em história que foi passado de um para outro até chegar a gente? Nós estamos nos baseando a nossa salvação, que é uma vez só, meu querido. Que não tem uma segunda chance depois da morte, não existe. Não existe um lugar onde a gente vai ficar queimando num fogo por centenas e centenas de anos para se purificar. Ou você aceita Cristo como seu único Salvador. No tempo agora, no tempo presente, nós estamos fadados à morte eterna. Em que nós estamos segurando? No que nós estamos alicerçando a nossa salvação, que é individual? Meu querido, olha o tamanho do cenário que nós estamos inseridos. Se não fosse o Espírito Santo de Deus para nos dar equilíbrio, discernimento e nos resgatar da boca do leão a cada minuto, quem de nós conseguiríamos dizer Jesus é o Senhor? A Bíblia diz que nós só falamos isso por ação do Espírito Santo. E agora? Continuamos? Paramos para revisar? Olhamos para trás, olhamos do lado, o que fazer? Num cenário de luta onde, gente, não existe. Nós estamos envolvidos nessa luta. A questão aqui não é dizer eu sou isso, eu sou alguém que faz alguma coisa, então estou isento. Não. Nós estamos inseridos nesse contexto de guerra espiritual. Desde o levantar até o deitar, e durante a madrugada, durante a noite, durante o sono, estamos envolvidos. Sangrando, chorando, cansado, cheio de marcas doloridas, de histórias que vivemos e que passamos, de marcas que trazemos. E mesmo com tudo isso, nós não podemos parar. Aleluia. Alguém nos chamou, alguém nos tocou. E despertou em nós uma sede que é insaciável e que vai somente se saciar na vinda de Jesus Cristo. Até lá, meu querido, é marchar, é continuar, é lutar, é desvendar. É não nos conformar e não estacionar. A luta é séria.
Seja feita a vontade do Senhor. Escuta a palavra de Deus. Observe a presente era. Eu não sei se a gente já chegou a pensar, mas a nossa geração ainda verá coisas tremendas acontecendo no nosso mundo. Já estamos vendo uma ira do adversário lançada sobre essa terra. E só escapará, mesmo com muita luta, com muito sacrifício, com muita insistência, aqueles que aceitarem Jesus como seu único e suficiente Salvador, enquanto vivem. Depois que morrem, não há o que fazer mais. Vamos orar para que Deus conceda a nós graça e misericórdia. A minha pregação não me salva. As minhas obras não me salvam. As minhas palavras não me salvam. Eu não posso me apoiar nessas coisas. É um terrível engano que o inimigo tem lançado sobre as pessoas. Porque eu faço, porque eu tenho, porque eu acredito, porque estamos aí. Porque enquanto eu faço, Deus faz por mim. Não. A suficiência de Cristo, ela anula todo e qualquer esforço humano para ser salvo. Para ser salvo, você aceita Jesus Cristo na sua vida. Então vamos continuar, querido, a buscar a vontade do Senhor. Essa não vai decepcionar. Deus abençoe você. Deus abençoe a cada um de nós. Nesta caminhada que é dura, mas que tem que valer a pena. Em nome de Jesus. Amém, querido.